pessoal, mais uma vez juntos aqui na nossa aula de empreendedorismo e inovação no agronegócio. E dessa vez, o tema da nossa aula de hoje é muito interessante. Vamos falar de ideias e de oportunidades. Não são a mesma coisa. O empreendedor precisa saber traçar um caminho do que nasce como uma ideia até se transformar em uma oportunidade de negócio. O conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai iniciar trazendo o conceito de ideia. O que é uma ideia? Vamos também dar dicas de como lidar com as ideias que vão surgindo repentinamente no nosso cotidiano. Vamos também mostrar alguns sinais para distinguir o que é apenas uma ideia e o que realmente pode se tornar uma oportunidade. Para isso, nós vamos falar que tem que haver afinidade entre a ideia e o idealizador. A pessoa precisa gostar e saber daquilo que está se propondo. A ideia também precisa ser requisitada pelo mercado. O mercado precisa necessitar daquela ideia. A ideia precisa ser viável, então vamos falar da viabilidade dessa ideia e também vamos falar como que se analisa a ideia como um negócio. Vamos finalizar dizendo que a ideia é um ciclo contínuo de realização e vamos mostrar por quê. Vamos começar então com o conceito de ideia. Podemos dizer então que uma ideia é uma representação mental de uma coisa que pode ser concreta ou abstrata. Uma representação surgida na nossa mente. Podemos dizer também que é uma elaboração intelectual ou uma concepção, é um nascimento ali de uma elaboração intelectual. Podemos também chamar ideia de um projeto, um plano, aí já num sentido mais desdobrado, né, dessa ideia. Também podemos chamar de ideia uma simples invenção ou criação. O fato é que as ideias, elas nascem assim como uma sementinha e vão se aprimorando, se tornando mais complexas à medida que nós vamos lapidando essa ideia. E as ideias vão surgindo, seja da inspiração do empreendedor ou de diversas outras fontes externas a esse empreendedor. Alguma coisa que ele viu, uma coisa que ele ouviu, uma situação que ele vivenciou, enfim. É possível ter ideias de diversas maneiras, caminhando pela rua, quando você está estudando, quando você está lendo um livro, quando você está numa festa com os amigos, numa reunião, conversando. Pode ser no almoço em um restaurante, pode ser em qualquer momento, em qualquer circunstância. E vocês têm que ter em mente que as ideias sempre são bem-vindas. Vocês sempre têm que bem receber essas ideias, a qualquer momento. Não importa, você falar assim, não, agora eu estou no momento de lazer com meus amigos, não é hora de eu ter ideia, eu vou apagar esse pensamento da minha cabeça. Não faça isso. Valorize as ideias que você recebe nos momentos mais inesperados, digamos assim. E é normalmente da combinação de uma ideia com outra e mais outra, várias ideias combinadas, articuladas e adaptadas, que vai se evoluindo e vai construindo o corpo de uma oportunidade. Por isso, as ideias precisam ser valorizadas e tratadas com a verdadeira importância que elas têm. Agora, vamos dar algumas dicas para você lidar com as suas ideias. Primeiramente, você pode ter alguma ideia e achar aquela ideia maluca e já julgar essa ideia de forma precipitada e já eliminar, desconsiderar. Não faça isso. Uma ideia pode sim parecer maluca no começo, mas bem trabalhada, bem combinada com outras, se tornar algo muito interessante. A outra dica é que você registre de alguma forma as suas ideias, criando um arquivo pessoal, registrando no celular, de qualquer forma. Porque você pode ter uma inspiração, não registrar e depois tentar resgatar aquilo e não conseguir lembrar mais nos detalhes. Então, registrar ideias e depois elas podem ser combinadas com outras. Vocês têm conhecimento, têm experiência, por mais jovens que possam parecer, você tem que valorizar esse conhecimento, a sua experiência. Porque quanto mais você valoriza isso, mais você tem um rico banco de ideias para dispor. Interagir com as pessoas também é fundamental. Sair daquela sua bolha ali de convivência, interagir, discutir, trocar ideias, escutar quem pensa diferente de você, tudo isso abre horizontes para as ideias. Buscar informações e aprender sobre novos assuntos, né? Sair ali do nosso quintal, do nosso algoritmo, da nossa bolha, né? Explorando outras áreas, percorrendo outros caminhos. A rede social faz a gente estar sempre numa mesma bolha ali de cultura, de informação. Então a gente tem que furar essa bolha e ampliar nossos horizontes de cultura e informação, e isso favorece no campo das ideias. E também ser flexível e
ser receptivo, aberto aos fatos e acontecimentos que geram transformações ao nosso redor. Ter aquela adaptabilidade e flexibilidade para mudanças também favorece no campo das ideias. E quando a gente muda a nossa rotina, interage com pessoas, sai da nossa bolha, muitas vezes a gente precisa rever alguns pontos de vista. E não tem nada de errado nisso. Inclusive é muito bom também para o campo das ideias. Ficar atento, gente, ao óbvio. Aquela história de que quando a esmola é demais, o santo desconfia, também é muito importante. Exercitar, olhar a situação de longe, né, ver o amplo aspecto que envolve aquela ideia, pegar uma situação específica e dar aquele zoom, né, dar aquela olhada mais de perto no detalhe, também é importante. Pensar naquela situação daquela ideia e imaginar o que poderia ser acrescentado ali, o que você poderia eliminar daquela ideia, o que você poderia inverter, alterar, adaptar, associar outros aspectos. Isso tudo é abusar e usar e abusar da pergunta. E se? E se é você colocar várias possibilidades dentro daquela ideia. Agora, diante de tantas ideias que esse campo fértil aí que nós vamos criar na nossa vida, né? Tantas ideias vão aparecer, como eu vou distinguir, saber quais dessas que realmente representam oportunidades? Primeiramente, é importante eu destacar aqui que não existe nenhuma forma que garanta 100% de sucesso nesse processo de avaliar ideias e identificar quais seriam oportunidades. Tá? Isso porque as oportunidades moram no mercado, são oportunidades de mercado. E como o nome diz, elas só se concretizam dentro de um dinamismo que existe dentro desse mercado. O mercado é dinâmico, ou seja, ele muda a todo momento. E isso confere um certo grau de risco à situação. Mas o risco faz parte da vida do empreendedor. É preciso correr um certo grau de risco calculado. Então não é por causa do risco que nós vamos nos amedrontar e não experimentar. Mas com muita informação, como veremos adiante. Nesse caminho de construção de uma ideia até uma oportunidade, é preciso saber que a ideia ela é ligada ao empreendedor. É algo que foi visualizado e pensado pelo empreendedor e ali por sua equipe, tá? Quando é o caso de ele ter uma equipe. Isso é a ideia. Já a oportunidade ela é ligada ao que as outras pessoas esperam e precisam. Alguém precisa ter aquela necessidade e estar disposta a pagar pela sua ideia. Então, ela é ligada ao mercado. Ideia ligada à pessoa, do empreendedor, sua equipe, quem idealizou. Oportunidade mora lá no mercado. Então, para que se qualifique se é uma boa oportunidade de mercado, o produto ou o serviço que você imaginou na sua ideia, ele deve atender a uma necessidade real lá daquele mercado. Considerando o que se apresenta ali como funcionalidade, a qualidade, durabilidade e o preço esperado por essas pessoas, que atendam essas expectativas de solução de alguma necessidade dentro de um preço que as pessoas julguem que compense pagar por ele. Ou seja, uma ideia vai se transformar em oportunidade quando o que você propôs e idealizou com ela vai de encontro ao que o mercado necessita. Ou seja, existem pessoas lá no mercado que necessitam daquilo que você pretende oferecer e estão dispostas a pagar por isso. Então, para a gente poder identificar e avaliar uma oportunidade, você precisa previamente buscar muita informação sobre aquilo. Não é à toa que busca de informações, vocês lembram, é uma das características do comportamento empreendedor. Quanto mais você souber do que se trata aquela oportunidade, os riscos envolvidos, os desafios, as ameaças que envolvem aquilo, as desvantagens, mas também conhecer as vantagens. Mais informação é igual a menor risco de agirmos apenas pela emoção de uma ideia empolgante. É perigosíssimo, pessoal, o empreendedor empolgadíssimo com sua ideia, apaixonado por sua ideia de forma tal que ele fica cego. A paixão cega e também cega o empreendedor. Quando ele está muito apaixonado, as desvantagens, as ameaças passam rapidamente pela cabeça dele e fala, não, mas isso não é nada, isso não vai ser nada. Cuidado com isso. Então, para a ideia se transformar em oportunidade, vocês estão percebendo que é um casamento. Primeiramente, você precisa combinar com a ideia. Você precisa refletir se aquela ideia te agrada, te motiva, se aquele assunto, se aquelas atividades te dariam prazer em realizar,
ou se é algo que você não gosta, não te motiva. Você tem que saber que tipo de atividade você se identifica e quais você não se identifica. E os seus valores, os seus princípios também tem que combinar com aquela proposta. Já falamos sobre você gostar da ideia, você se motivar e ter prazer em realizar aquilo. Extremamente necessário. Outro ponto importante, ainda falando sobre a ideia combinar com você, é estar aliada aos seus conhecimentos e habilidades. Pare para pensar. Todos nós já temos alguns conhecimentos e habilidades que nos configuram alguns pontos fortes, que fazem em nós, naquela área, um diferencial competitivo. Então comece a pensar o que você já sabe fazer, o que você já conhece, já tem alguma experiência, já trabalhou com, ou tem curso, tem formação na área. Tudo isso vai fazer com que ideias que estejam dentro desses parâmetros tenham maiores chances de dar certo. Já pensamos no aspecto pessoal. Agora vamos olhar para o outro lado. O mercado, que é composto também por pessoas. É fundamental o mercado precisar daquela ideia. Nós precisamos pensar nas necessidades e nas expectativas daquelas pessoas que estão do lado de lá do mercado. Comece a pensar o que o mercado precisa, o que está em falta nesse mercado. O que já existe na minha cidade aqui, mas é mal atendido. O que as pessoas precisam, querem, mas não encontram. O que as pessoas valorizam e desejam na hora de fazer uma compra. Lembra que eu falei, precisamos interagir com pessoas? É nesse momento que você vai pescar essas informações. O mercado é composto por pessoas e quanto mais interagimos com pessoas, maiores informações sobre suas necessidades, suas expectativas, o que elas valorizam, nós vamos saber. Então vamos lá, você analisou uma ideia nos aspectos que combinam com você. Depois você analisou o mercado e percebeu que realmente existe aquela necessidade. Agora precisa analisar se a ideia é viável, ela precisa ser viável. O que é ser viável? Ter viabilidade. Ter possibilidade de ser colocada em prática. Então você pode começar pensando, o que eu já tenho hoje para começar essa atividade empreendedora? E o que eu não tenho? Quais seriam as fontes para eu buscar esses recursos? Quais seriam as possíveis parcerias que eu poderia estar firmando, trazendo para junto de mim na implementação dessa ideia? E aí, é viável? Já que eu analisei e percebi que a ideia é viável, agora eu vou precisar pensar nessa ideia realmente como um negócio. Um olhar mais atento, revendo algumas coisas, inclusive, para que eu tome a decisão se realmente vai se concretizar ou não essa ideia. O que eu vou avaliar aqui? Qual que é a real demanda? Ela realmente existe? Ou é uma empolgação que eu estou tendo achando que ela existe? Se ela existe, quais são as expectativas desse público que eu miro? Vou lá conversar com essas pessoas para saber deles mesmos quais são suas expectativas. E a concorrência? Qual é a quantidade de concorrentes que eu teria já no início do meu negócio? E que estratégias eles usam? Aonde eles estão falhando que eu posso entrar? Não tenho concorrente, mas e a facilidade deles estarem entrando nesse mercado, percebendo que eu estou me dando bem? Fornecedor, gente, nenhum negócio se firma sem fornecedores sólidos. Existem fornecedores? Quem são? Quais são as condições de fornecimento? Qualidade dos produtos? Regularidade. Tem muita empresa que quebra porque não tem fornecedor que preste. Pessoas. Quais pessoas e que perfil de pessoas eu precisarei junto comigo? Que quantidade de funcionários eu precisarei junto comigo para iniciar? Qual é a estrutura mínima para essa atividade? O que eu vou precisar ter de estrutura física? Quanto será o investimento necessário? E qual é o período de retorno desse investimento? Em quanto tempo vai voltar para mim esse investimento nesse negócio? Qual é a estratégia inicial pensada para colocar a atividade em prática? Pensando em tudo isso, você já está visualizando um negócio dentro de uma ideia. Então, pessoal, de tudo isso que eu falei, fica muito mais fácil visualizar a partir dessa tabelinha. Veja só, olhar para si. Primeiramente, olhar para si, você tem dois lados, né? Da motivação e dos conhecimentos e habilidades. Então, na motivação, o que me agrada, o que me dá prazer em realizar, com que tipo de atividades eu me identifico e não me identifico, o que eu me vejo fazendo na vida, os meus valores. Lá nas habilidades, os meus pontos fortes, o que eu já sei fazer, o que eu já conheço, tenho experiência, cursos, quais são os aspectos que são pontos fortes em mim, representam um diferencial competitivo. Aqui já vai sair um pouquinho de ideia. Agora eu olho para o mercado. Quais são as necessidades e expectativas do mercado? Eu vivo no meio das pessoas, no meio dos mercados.
Dali eu extraio informações e começo a perceber o que o mercado precisa, o que está em falta, ou é atendido de forma ainda insuficiente, inadequada, ineficiente. O que as pessoas precisam, procuram, mas não encontram. E o que as pessoas mais valorizam e mais desejam. Depois, ainda olhando aqui o mercado, os recursos disponíveis e as parcerias. O que eu já tenho para começar, quais as possíveis fontes de recurso, como eu posso estabelecer parcerias, como eu pretendo dispor de outros tipos de recursos, como tempo, motivação e energia para tal atividade. Então, observando esses 4 aspectos, o que eu visualizo como oportunidades de negócio. Essa aqui vai ser a base da nossa atividade avaliativa da aula de hoje. Como a gente viu, pessoal, não é fácil, né? Não é simplesmente ter uma ideia e já sair montando um negócio. É preciso um tempo de dedicação, um trabalho de pesquisa, de análise, uma boa dose de criatividade ali para mesclar as ideias, para usar e abusar das possibilidades. Isso é uma visão estratégica. Temos que colocar pitadas de inovação nessas ideias também e estar dispostos a correr riscos calculados. Quanto maior o grau de informação, mais calculados serão esses riscos. Então, convido a você, empreendedora e empreendedor, exercitar sempre a geração de ideias e também a identificação de oportunidades. Eu falei lá no início de nossas aulas que o empreendedor é aquele ser de anteninhas ligadas, procurando oportunidades. A primeira característica do comportamento empreendedor, busca de oportunidades. Essa busca aqui, iniciativa para essas buscas. Essas ações vão nortear o desenvolvimento em vocês de uma prática inovadora na condução dos seus projetos de vida. E é tão bacana isso, gente, que forma um ciclo de desenvolvimento contínuo. Porque as ideias que fomentam oportunidades propiciam um ambiente que vai fomentar novas ideias para gerar novas oportunidades. Como isso funciona? Vamos visualizar aqui. Uma ideia inicial, bem trabalhada, se transforma em uma oportunidade de mercado, que muitas vezes vai ter como consequência o nascimento de uma empresa. Essa empresa vai trazer para a sociedade resultados individuais para o empreendedor e coletivos e sociais também, para aqueles que trabalham nela, para os que estão ganhando direta e indiretamente com a atividade daquela empresa e nos problemas que ela se propôs a solucionar para o mercado. Esses resultados individuais e coletivos vai trazer uma melhoria na qualidade de vida de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vai estar mais propício a se desenvolver e esse desenvolvimento vai fazer com que suas mentes sejam cada vez mais férteis para gerarem também novas ideias. E essas novas ideias vão fomentar novas oportunidades de mercado, que assim sucessivamente vai se multiplicando esse resultado positivo individual e social. Lá em material complementar, deixei slides para vocês com alguns temas super relevantes dentro desse contexto e também 2 vídeos do YouTube de como identificar ideias e oportunidades. Agradeço a atenção até aqui, contem conosco para o que precisarem e até a próxima aula.